Meu nome é Renata Lobo, é um prazer imenso estar aqui com você. Hoje estreia o programa Códigos da Prosperidade. Vou me apresentar, eu sou terapeuta holística, trabalho com a parte de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, expansão da consciência, sou estudante de lei da atração, física quântica, espiritualidade, trabalhando toda essa parte para trazer para você uma vida mais plena e mais leve. Então, eu trabalho com grupos e também faço atendimentos individuais. E eu falo muito sobre prosperidade. E o que é a prosperidade? Como diz o nome do programa, Códigos da Prosperidade. Prosperidade é um estado de consciência. Então, não é algo que você busca fora de você. Prosperidade, você sente ela, você precisa sentir. Você entra em um estado de consciência, se sentindo pleno, se sentindo próspero em todas as áreas da sua vida, aí sim os seus resultados lá fora vão mudar. Então, prosperidade, as pessoas confundem muito essa palavra. Acham que prosperidade é somente você ter coisas materiais. E não. Prosperidade é você estar bem com você mesmo. É você olhar para dentro, você estar em harmonia com todas as áreas da sua vida, com os seus relacionamentos, com os seus negócios, a área financeira principalmente, porque eu sei que é a área que mais pega para as pessoas. Eu vejo que o público que eu atendo, na maioria das vezes, buscam ali tratar problemas financeiros, mas na verdade, quando eles começam ali um tratamento, eles descobrem que o problema não era aquele. Né? Muitas vezes é um problema emocional, uma dor emocional mal resolvida, um trauma que ele passou na infância, crenças limitantes, né, que travam ali a vida dele. Então, na verdade, o problema financeiro, a falta de dinheiro, eu vou trazer aqui para essa parte da matéria, que é o mais comum, né, nos meus atendimentos. Então, o problema financeiro, a falta de dinheiro, na verdade, é apenas um efeito. Aí entra aquela lei da causa e efeito. Então, por trás de todo efeito, existe uma causa. E qual que é a causa? Geralmente ou é uma crença limitante, um trauma ou uma dor emocional ali mal resolvida. A pessoa passou por alguma situação na vida dela e não soube como lidar com aquilo e resolver aquilo. E aí, muitas vezes, a pessoa ela joga para debaixo do tapete, né? Achando que deixa lá, vou jogar lá pro fundo e aquilo lá não faz mais parte da minha vida. Só que muitas vezes as pessoas se enganam, porque sim, você cresce com aquela informação, você vem para a vida adulta, geralmente a gente passa por essas traumas, essas situações, quando a gente tem ali até os 7 anos, que é o momento onde a nossa mente, a mente da criança, né, ela é como se fosse uma esponja, então ela começa ali sugar, né, absorver tudo que ela vê. E aí ela coloca, ali é colocado nessa programação, que na verdade não é dela, é colocada essa programação na mente dessa criança, então ela cresce, ela passa pela adolescência, ela vem para a fase adulta e ela se torna um ser humano frustrado, porque muitas das vezes e muitas das crenças que estão ali são crenças limitantes, crenças negativas. Trazendo aqui para essa parte do dinheiro, para a parte financeira, a pessoa ela cresce e aí ela vem para a fase adulta, tem suas responsabilidades e nada começa a dar certo na vida dela. Então tudo que ela faz, ela se frustra porque ela não tem o resultado que ela busca. E então ela acha que tudo isso está acontecendo porque ela tem azar. Ela nasceu para não ter dinheiro. Né? E aí entram aquelas crenças limitantes que foram ali armazenadas na mente dela. Dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não presta, eu não tenho dinheiro, né? E também vive ali situações de escassez, a família, então tudo isso fica armazenado, aí ela vem para a fase adulta e tudo ali está impregnado na mente dela e ela não percebe. E tudo que ela faz não dá certo, ela não consegue prosperar. Por quê? A mente dela é uma mente escassa, é uma mente pobre. Não estou falando no sentido de não ter informação. Informação sim, no sentido de ela saber o que está acontecendo com ela, mas eu digo, tem tantas crenças limitantes sobre determinado assunto, trazendo aqui para o dinheiro, para a matéria, que ela fica se auto-sabotando a todo momento. Então, ela pode comprar um monte de curso, ela pode fazer um monte de coisas, e enquanto ela não olhar para essas crenças, ressignificar esses traumas, limpar tudo isso, infelizmente ela não consegue prosperar e nada na vida dela vai dar certo. Trago aqui para os meus atendimentos, para os meus clientes, para os meus alunos, né? Então eu trabalho com grupos
grupos grandes. Nesse grupo a gente faz ali toda a parte terapêutica, onde a gente trabalha com técnicas de PNL, de hipnose. Trabalho também com frequências, eu trabalho com equipamento quântico, que é um gerador de frequências. E através dessas técnicas e desse método que eu criei, a gente consegue então ali reprogramar a mente do aluno, do cliente. Reprogramando a mente, eu vou ter outros tipos de pensamentos positivos em relação àquela determinada área que ele busca ali solucionar na vida dele, e aí as emoções serão diferentes. Porque antes de uma emoção de escassez, de medo, de frustração, de não conseguir, antes de eu sentir isso, eu tenho que pensar em algo. E no que eu vou pensar? Eu vou pensar em algo que eu acredito. Então, crenças não são somente coisas positivas. Crenças têm, né? A gente tem também ali crenças negativas. Então, a pessoa tem uma mente escassa, uma mente pobre, achando que não consegue, que não é merecedor, né? E aí ela acaba ali não desenvolvendo esse lado e fica ali naquele ciclo repetitivo, sempre ali pensando as mesmas coisas, e aí ela chega até mim. E aí a hora que a gente faz ali todo esse trabalho de reprogramação mental, e aí reprogramando a mente dela, ela vai ter outras emoções, emoções positivas, ela vai se sentir merecedora. Emanando uma emoção positiva, ela vai o quê? Ela vai ter também outras ações. Tendo outras ações, ela vai gerar sim outros resultados. Então, a importância de você cuidar da tua mente. Quando a gente tem outros tipos de pensamentos, as nossas emoções elas mudam. E quando a gente tem outros tipos de emoções, as nossas ações mudam. E quando a gente tem outros tipos de ações, os nossos resultados mudam. Então é isso que eu quero que você entenda. Se a sua vida hoje ela não está do jeito que você queria, relacionamento, financeiro, saúde, eu digo tudo. Se você não está prosperando hoje do jeito que você deseja prosperar, você precisa primeiro cuidar da tua mente. A mente, pode ser a sua maior aliada, mas ela também pode ser a sua maior inimiga e te derrubar. Que eu sei disso porque eu atendo muita gente nessa condição. Então, antes de qualquer coisa, você tem que parar tudo o que você faz, identificar o que eu tenho ali de crença relacionada a essa área da minha vida que eu gostaria de tratar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma crença ali limitante sobre relacionamentos. E aí eu atraio somente relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Então, espera, eu preciso entender o que eu tenho de programação aqui, limitante, que está fazendo com que eu atraia somente pessoas que me façam sentir mal, que me colocam para baixo, né? Então você pode pegar ali um papel, um lápis, você começa a escrever tudo o que você escutava quando você era criança sobre relacionamento. Se a sua mãe falava para você, homem não presta, né? Se você falar, se precisa falar, se você escutou assim, né? Você precisa arrumar alguém para te fazer feliz. Você precisa arrumar alguém rico. Gente, você não tem que arrumar ninguém. Você tem que ser feliz com você mesmo. Você tem que se tornar rica. Você não tem que depender de outro para se tornar rico. Né? Você não tem que depender de outro para ser feliz. Você tem que ser feliz com você mesmo. Você tem que. E isso também é prosperidade. A prosperidade está ligada a esse estado interno. Não é nada do externo. Muitas vezes a gente responsabiliza o outro para nos fazer feliz, sendo que na maioria das vezes ele não é feliz nem com ele mesmo. E a gente terceiriza a nossa responsabilidade. E como que o ser humano quer prosperar desse jeito? Então, olha a importância de você entender ali qual é a sua programação. Então, voltando ao exercício, pega um papel, pega um lápis, uma caneta, você vai escrever tudo o que você escutava da sua mãe, do seu pai, sobre relacionamento, sobre dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, quem tem dinheiro não presta, rico não entra na porta dos céus. Como rico não entra na porta dos céus? Isso daí é uma crença limitante. Você pode até pensar hoje, mas eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro. Porém, olha para a tua vida financeira hoje, como que ela tá? Se tiver ok, parte para outra. A minha vida financeira tá ok, mas os meus relacionamentos estão um fracasso. Então, você tem que olhar para isso e começar a identificar ali qual é a crença que você tem, né, relacionada a essa área da sua vida. Então você vai escrever tudo no papel. Eu escutava da minha mãe isso, aquilo, outro. Eu vi o comportamento entre meu pai e minha mãe, como eles se relacionavam, porque isso vai interferir diretamente na sua vida hoje.
Eu vou citar aqui, que eu gosto bastante de trazer isso, dar um exemplo, tá? Uma vez eu fui atender uma cliente e ela me contou uma coisa que me emocionou muito. Ela falou assim: a minha vida financeira não prospera e os meus relacionamentos não prosperam. E aí, né, nessa terapia, ela trouxe assim para mim: eu era tão fiel à minha mãe, eu queria tanto ajudar a minha mãe, eu queria tanto viver com ela o que ela vivia, que não era uma vida fácil, então eu era fiel à minha mãe. Então hoje, como adulta, eu ainda sou fiel a ela. Então, como ela não foi feliz nos relacionamentos dela, então por fidelidade à minha mãe, eu também não vou ser. Como a minha mãe não teve sucesso nos negócios, não teve sucesso financeiro, então por fidelidade dela eu também não vou ter. E isso fica gravado no inconsciente. Nós temos duas mentes, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é essa que a gente está aqui prestando atenção, né? Você está me assistindo, né? A gente está racionalizando tudo. Essa é a mente consciente. A mente subconsciente ou mente inconsciente é como se fosse um banco de memórias. Então, tudo que você pega ali e ela acredita como verdade é instalado nela e ela precisa trabalhar para que isso aconteça. Então, como ela viu a mãe passando por toda essa situação, isso foi instalado na mente subconsciente dela e estava ali, precisava vir à tona. Então, a vida dela não prosperava, os relacionamentos não davam certo, a vida financeira dela não dava certo, até ela entender essa crença limitante que ela precisava limpar e reprogramar. Foi então que eu apliquei técnica de PNL, a gente entrou com hipnose, porque a gente teve que fazer meio que uma regressão para voltar lá e tratar tudo isso. E aí, reprogramando a mente depois com coisas positivas, né? Com técnicas positivas. Então, olha a importância de você olhar para dentro, de você entender qual é a sua programação e cuidar da tua vida. É sobre isso, ok? A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Vou falar agora da patrocinadora Cristais Donaire. Eu trouxe aqui incensos maravilhosos, inclusive um aqui de lavanda que eu abri. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, mas é maravilhoso. Muito bom. Esse aqui é de lavanda, tem aqui o de canela, o de rosa branca. Cristais Donaire é uma loja que vende produtos esotéricos. Então tem imagens, tem incensos, cristais, banhos, tem muita coisa, japamala. Então para você que gosta de tudo isso, fica aí uma dica super legal. Eu adquiro ali os produtos e acho todos de ótima qualidade. Inclusive eles têm orgonites, né? Orgonites são aquelas pirâmides de resina para a gente colocar nos ambientes ali para filtrar a energia negativa. É uma infinidade de produtos, tá? Então a loja ela fica em Piracicaba. Vou deixar o arroba do Instagram deles. É Cristais Donaire, tudo junto. Cristais Donaire e o site www.cristalsdonaire.com.br. Ela envia para todo o Brasil e muita coisa ali são eles que fabricam, né? Faz tudo com muito carinho, muito amor. Fica a dica aí, vocês vão amar. Olá, seja bem-vindo de volta. Vamos continuar então aqui com o nosso assunto sobre prosperidade. No bloco anterior, eu estava falando aqui para você sobre o exercício para você identificar as suas crenças. O que você pode fazer para continuar aqui? Você que ainda não entendeu. Então, você vai pegar uma folha de papel, você vai pegar um lápis e vai começar a escrever tudo o que você escutava ali de negativo sobre determinada área da sua vida que você olha hoje e você gostaria de ajustar. Então, por exemplo, eu dei os exemplos, né? Relacionamento, precisa arrumar alguém que faça você feliz, dinheiro é sujo. Então, você vai escrever ali todas as crenças negativas relacionadas à área da sua vida que você gostaria de organizar hoje. Feito isso, você vai pegar esse papel e você vai ler crença por crença e você vai entender qual é a sua programação. Você vai entender o porquê essa área da sua vida, ela não está prosperando. Então, você pode pegar esse papel, se você quiser deixar ele ali, guardar e identificar ali, colocando mais coisas, porque a mente ela vai trazendo, quando você começa a limpar tudo isso, identificar tudo o que está acontecendo, a própria mente vai trazendo lembranças que você acha que nem estavam ali mais e você vai anotando nesse papel. Se você quiser jogar o papel fora, eu indico você queimar. Por quê? Porque o fogo ele transmuta a energia.
né? O poder do fogo é esse, transmutar essa energia negativa. Então você pode ali queimar esse papel e quando você estiver queimando o papel, você vai mentalizando que toda essa crença ela seja transmutada em crenças, energias positivas para minha vida. E isso não faz mais parte de mim e eu libero tudo isso agora. Quando você fizer isso, né, você já identificou ali as crenças, se vier mais alguma coisa, você pode pegar um outro papel e continuar escrevendo, faz esse exercício. E aí eu vou te convidar para você se inscrever no meu canal, porque o meu canal no YouTube tem vários vídeos de reprogramação mental, inclusive vídeos que foram criados através de um equipamento quântico com frequências, e o propósito é ali reprogramar a sua mente. Então eu vou deixar aqui os meus contatos, vou deixar meu Instagram, meu canal no YouTube, para você acessar, porque lá eu coloco muito conteúdo relacionado a esse assunto, para expandir a mente, reprogramar essas crenças, né? Tratar o emocional, tratar os traumas que você viveu, tá? Então, o meu Instagram é Renata Lobo Oficial, tudo minúsculo e tudo junto. O meu YouTube é Renata Lobo Oficial também. Eu tenho TikTok, meu TikTok eu não movimento muito, mas tá tudo lá, Renata Lobo Oficial, tudo junto, aí você vai encontrar, ok? Então me segue, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, se inscreve, brincando, tem uma brincadeira aqui, se inscreve no meu canal, e compartilha com pessoas também, né? Compartilha com pessoas que você conhece, que precisam dessa ajuda, porque a gente sempre conhece alguém que está precisando de uma ajuda e às vezes não sabe por onde começar. Então, essa parte do tratamento, essa parte terapêutica, aonde a gente trata as emoções, reprograma a sua mente, trata traumas, é para você alcançar a prosperidade. Então, você não é você ter aquilo, não é ter a prosperidade, é ser a prosperidade. E esse é o propósito do meu trabalho, é fazer com que você sinta, entre, né, nesse estado de consciência que é a prosperidade. Logo, isso vai refletir no seu externo, porque não tem como. Existe até um princípio, né, assim como dentro e fora, você deve ter, já está acostumado, deve ter ouvido falar nesse princípio. Então, tudo que tem fora de mim, que está acontecendo fora de mim, é porque dentro de mim também está do mesmo jeito. Então, se hoje está um caos fora de você, é porque dentro também está um caos. Não adianta a gente olhar para fora e tentar organizar os problemas, porque o problema é apenas um efeito. E aquilo que eu disse lá no começo do programa, atrás de todo efeito existe uma causa. Então, você vai ficar tentando ali meios para consertar o que está acontecendo ali na tua vida e a causa sempre vai existir. Porque você nunca olhou para a causa, você nunca tratou a causa, você sempre focou no efeito. E quanto mais você coloca energia, quanto mais você foca no efeito, mais ele expande, mais ele cresce. E ele sempre vai existir. Vai oscilar de vez em quando, uma hora vai dar certo, outra hora não. E não vai ser uma prosperidade plena que você vai sentir, não vai ser uma felicidade plena. Então, se você realmente quer organizar sua vida, sentir a prosperidade de fato, né, para que você entre nesse estado de consciência e isso permaneça na sua vida, você precisa então olhar agora para dentro de você. A resposta, ela nunca está fora, ela está dentro de você. Então, tira um momento de reflexão, vai ali, pega uns 5 minutinhos do seu dia, 10 minutinhos, põe uma musiquinha relaxante, senta ali no seu quarto, aonde ninguém vai te incomodar, fecha os seus olhos e entra num estado meditativo. Lembre-se, a resposta para tudo o que você precisa está dentro de você, não é fora de você. A partir de um momento de reflexão interna, de meditação, você vai identificar ali pontos que até então você não via. Por quê? O porquê é tão importante a gente meditar e fazer esse exercício, tá? Porque quando a gente está aqui no externo, a nossa mente ela está ligada 24 horas. Então a gente tenta, tudo tira a nossa atenção, né? Rede social, a gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem casa, a gente tem o nosso trabalho e a gente não consegue olhar para dentro. Então, esse é o momento que você vai tirar para você, você vai reservar para você 5, 10 minutinhos do seu dia. O dia tem 24 horas. Se você pegar 10 minutinhos, isso não vai fazer tanta falta para você. Olha para dentro e tenta entender o que está acontecendo na sua vida hoje. Começa a questionar o porquê que isso está acontecendo. Se pergunte, o porquê que eu estou sentindo isso?
Por que eu estou passando por determinada situação e agora não sei o que fazer? Pede, conversa com Deus, né? Aí eu te pergunto, o quanto você tem tirado de tempo da tua vida para ter esse bate-papo com você e com o Criador? Então é sobre isso, é sobre você olhar para dentro, é sobre você fazer questionamentos. Muitas das vezes as pessoas elas não fazem questionamentos, né? Fazer questionamentos ali, por que que isso está acontecendo, para poder conseguir identificar isso. Aí sim, o próprio universo, o próprio campo, né, onde a gente vive, que é esse campo energético, ele vai começar a lhe trazer pessoas que irão ajudar você a sair dessa situação que você encontra hoje. Primeiro, se você está me assistindo aqui, eu chamei sua atenção e você está me assistindo e você se interessou pelo assunto, é porque o teu campo eletromagnético, o teu campo magnético, porque todo o ser humano, né, o planeta Terra, os animais, todos têm um campo eletromagnético, o seu campo magnético atraiu essa informação até você. E muitas vezes você não sabia o que fazer. Agora, talvez eu tenha plantado uma sementinha, acendeu uma luzinha ali na sua consciência e falar: não, agora eu preciso olhar para mim. Então, espera, eu vou olhar para mim e vou mudar minha vida. Porque eu já estou 30, 40, 50 anos desse jeito. Eu não posso viver mais 30, 40, 50 anos desse jeito. Porque a coisa mais importante que você tem na sua vida é o seu tempo. E o tempo, ele está passando. E o que você está fazendo com ele? Sofrendo? Se sentindo não merecedor, não merecedora? O que você está fazendo da sua vida hoje? Eu trago bastante aqui, né, Deus, tem gente que não acredita em Deus, mas eu sempre trago que o Criador, ele deu a vida para você. O Criador, ele se manifesta aqui no planeta Terra através de você. Então, qualquer desejo que você tenha hoje, mesmo que seja melhorar a sua vida, está vindo dele. E muitas vezes você interrompeu esse fluxo, interrompeu esse contato. Então não existe mais esse contato direto com ele. Porque você se pegou num ciclo repetitivo de reclamações, de olhar somente para o problema, de não se sentir merecedor, não se sentir merecedora e achar que a vida é isso aí. A gente tem que viver a vida dessa forma, do jeito que é e ponto final. Só que não é assim. Você é o ponto final da criação. Deus se manifesta através de você. E Deus quer se manifestar através de você com prosperidade. Não digo coisas materiais, mas também. Mas Ele também quer se manifestar através da felicidade. Porque Deus é amor. Se você está vibrando hoje no não merecimento, no medo, na raiva, no ressentimento, no rancor, no ódio, não é Deus se manifestando através de você. É simplesmente o seu ego trazendo feridas do passado, traumas que você passou e você nunca olhou, você jogou debaixo do tapete. E aí, infelizmente, você vai empurrando isso com a barriga e a sua vida, ela não anda, não tem jeito. Você pode até ficar bem nos seus relacionamentos, mas o financeiro não se resolve, né? Você pode até também ficar bem no financeiro, mas os relacionamentos também são um caos. Então tem que existir equilíbrio e harmonia em todas as áreas da sua vida. Então eu convido você a fazer essa reflexão. A gente pode até fazer um exercício agora, tá? Se você quiser fazer, senta aí confortavelmente, tá? Fecha os seus olhos, respira profundamente pelo nariz. A gente vai fazer esse exercício aqui para a gente se conectar com essa energia dentro de nós, tá? Começar a questionar, fazer perguntas para a gente entender o que está acontecendo. Então, busca uma posição confortável, fecha os seus olhos, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Inspira, segura e solta. Inspira, segura e solta. Isso. Vai permitindo que o seu corpo se relaxe. Deixe suas pernas relaxadas. Vou até descruzar minha perna. Mãos e braços pesados e relaxados. Agora, se vier um pensamento, você agradece esse pensamento, manda ele embora. Tenta se concentrar ao máximo com o seu eu interior. Com essa vozinha que fala dentro de você coisas positivas. É ela que você tem que ouvir. Comece a questioná-la. O porquê que eu estou passando por isso agora? E deixe a resposta vir.
O que eu preciso fazer para mudar a minha realidade hoje? Deixe a resposta vir. Isso aqui foi um pequeno exercício para você entender como que funciona essa meditação. Então, aqui eu fiz a demonstração rápida para você entender mais ou menos como que é, mas você busca aí um lugar confortável, tranquilo, sem interrupção, para você se conectar com esse verdadeiro eu, né? Esse poder interior que tem dentro de você. Quando você se conecta com ele, você tem a resposta para tudo. Aí sim você acessa uma prosperidade plena. Ok? Então é isso, esse foi o nosso programa, nosso assunto, me apresentei, falei sobre prosperidade.